convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Eu vou fazer a leitura de 1 a 13. A igreja acompanha atentamente a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Pai, nós damos graças ao Senhor mais uma vez, e rogamos a instrução do Teu Espírito Santo na exposição da mensagem da palavra do Senhor, para que nos instrua, para que fale aos nossos corações, para que nós assim aprendamos a viver de acordo com a Tua vontade. Graças nós damos e pedimos a Tua bênção em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse texto no livro de Números é um livro que tem nos círculos judaicos o nome de No Deserto, que dá a ideia do ambiente onde as coisas estavam acontecendo, no deserto, onde acontecia a marcha da terra para a terra prometida, aquela marcha ordenada por Deus, pelo próprio Senhor, que distribuiu as tribos e ordenou a forma como deveriam andar, caminhar pelo deserto, onde havia adoração no tabernáculo, por meios que Deus estabeleceu, a presença de Deus na nuvem durante o dia e a noite. O povo só tinha que seguir em fé e obediência, somente, obedecer ao Senhor. Em Números também apresenta o Messias de muitas maneiras, tipos, prefigurações. Os sacrifícios no tabernáculo eram uma representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A serpente de bronze levantada no deserto representava Cristo levantado na cruz. A própria rocha de onde fluiu a água, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 4, que a rocha era Cristo. Prefigurações, o maná no deserto, Cristo é o pão que veio do céu. A cinza da novilha que era colocada na água, a água purificadora, para purificar as pessoas que estavam contaminadas, representava a purificação no sangue de Cristo, tudo isso citado no Novo Testamento. Trata também da transição
da velha geração para a nova geração, como nós vimos há poucos dias, no capítulo 14 de Números, quando os espias espiaram ali a terra por 40 dias, e Deus, por causa da rebeldia, desobediência do povo, disse que para cada dia haveria um ano de que o povo ficaria no deserto. Essa transição. Fala sobre a ação redentora da nova geração, trazendo uma palavra de esperança por essa redenção. E Paulo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele cita esse episódio e ele fala que essas coisas se tornaram exemplos para nós. Então, não é apenas um relato histórico de algo que aconteceu, mas tem uma função didática para a vida da igreja. São exemplos para nos ensinar. Esses tipos, pré-figurações, nos trazem ensinamentos. Então, não é apenas um relato histórico. É nesse contexto que nós encontramos o episódio de Meribá, contenda, que é o sentido dessa palavra, em que Moisés, então, tropeça, ele falha. E aí, então, nós tratamos sobre os descuidos que levaram Moisés a tropeçar. Os descuidos que levaram Moisés a tropeçar, para nos trazer ensinos sobre os cuidados que nós devemos ter. A primeira coisa que a gente vê aí é essa nova geração, esse povo. Era uma nova geração, mas com velhas práticas, com velhas atitudes. O versículo 2 diz que apresenta o problema que o povo tinha. Não havia água para o povo. E diante desse problema, então, continua dizendo o texto, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Quando o povo se junta, pode ser um momento de bênção ou um momento de maldição. Para juntar um grupo para orar, para louvar, para estudar a palavra de Deus, muitas vezes nós temos dificuldades na igreja. Às vezes tem dificuldade para juntar as pessoas. Aqui esse povo, diante de um problema, eles se juntaram. Mas foi para resolver o problema? Para orar por aquele problema? Orar a Deus para resolver a sua situação? Interceder pela vida de Moisés para que ele tivesse sabedoria para conduzir o povo, para ajudar a resolver o problema? Não. Eles se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, versículo 3 vai dizer. Então, a dificuldade, e os versículos 3 a 6 vão continuar falando sobre a atitude daquele povo. O povo contendeu e dizia, antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor, a geração anterior que pereceu por desobedecer ao Senhor. Então eles dizem, antes da gente tivesse perecido com eles também. E questiona Moisés, por que nos trouxesse para a congregação do Senhor, para esse deserto, para morrermos aqui, nós, os nossos animais? Por que fizesse subir do Egito, lá da terra da escravidão? Por que nos tirou de lá, para trazer para esse lugar, esse mau lugar, que não tem cereais, nem figos, nem vides, nem romã, e nem água para beber? A atitude do povo, então, ali de reclamação, de rebeldia, de murmuração, mostra que era uma nova geração, mas com atitudes velhas, com práticas velhas. Uma geração que não apresentou uma renovação. Então, a dificuldade, quando no ajuntamento do povo, quando se junta, é uma bênção quando se junta para orar, para louvar, para estudar a palavra de Deus, para interceder pela igreja, pelos líderes, pelo país, pelas dificuldades. É uma bênção esse ajuntamento. Mas quando o povo se junta para contender, para apresentar suas queixas
como se tivesse direitos diante de Deus. Reivindicar direitos é o que nós vemos muito nos nossos dias, no mundo de forma geral. Como se tivesse cheio de direitos diante de Deus, de reivindicar, de querer, de cobrar. Mas um ajuntamento com o temor diante do Senhor, nós vemos dificuldade. O mesmo povo que dizia, Hosana, Hosana, dias depois estavam dizendo, crucifica-o. Era o mesmo povo. Esse é o povo. Mas, irmãos, para nós aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus, não é verdadeiro. Mas se a voz do povo não é a voz de Deus, por outro lado, também não é necessariamente um termo pejorativo, porque a gente pode rotular ou generalizar, onde tem um povo, ali está o mal. Povo é sinônimo de maldade, de coisa negativa. Não necessariamente. O povo de Deus que se reúne para louvar, para bendizer, que reconhece que não tem merecimentos para reivindicar diante de Deus, que não tem direitos de cobrar e exigir de Deus, que não se junta para fazer contendas, para criar problemas para a sua liderança, mas se junta com humildade, com temor diante de Deus, para louvar, para bendizer, para orar, isso é uma bênção. Então, o povo de Deus, ele foi separado. O Senhor se deu pelo seu povo para isso, para que fosse um povo santo, zeloso de boas obras. O povo, então, deve ser assim. Que decepção para Moisés, né? Olhar para aquela nova geração com velhas práticas. Moisés devia estar cansado. Imagine caminhar 40 anos, já tinha visto aquele povo, a geração anterior, pecar, errar, cair no deserto. E agora vê a nova geração cometendo as mesmas práticas, os mesmos erros, as mesmas reclamações, questionando ele, por que você trouxe a gente para cá, para morrer nesse deserto? As mesmas queixas daquela geração anterior. Essa era uma nova geração. Havia passado 40 anos, já estava no fim da caminhada. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Era a nova geração. E Moisés, então, se depara com esta situação. Imagine a decepção que ele teve. O que deveria ser uma geração transformada, que deveria ser ensinada para isso, para ser transformada. Como Deuteronômio 6 fala, o Senhor exorta o seu povo a instruir as crianças no caminho que deve andar, a temer o Senhor, quando ele diz essas palavras. No Deuteronômio 6, esses são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisse na terra que passas para possuir. E continua dizendo, dando as instruções, e vai dizer a partir do versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O princípio de Deuteronômio de ensinar as crianças para que a nova geração fosse uma geração melhor. Nós vemos isso vividamente na vida da igreja. Imagina Moisés, a experiência dele, nós acabamos de orar com as crianças aqui na frente, você vê esses rostinhos bonitos, sorridentes, que alegram a igreja. Imagina Moisés vendo aqueles que eram crianças e agora já adultos se comportando dessa forma. Quantos
de nós aqui na nossa vida, a minha experiência pessoal, que tenho 20 e poucos anos acompanhando a história dessa igreja aqui, e quantos nós acompanhamos desde o nascimento e hoje já são formados, adultos, muitos já casados, muitos já pais, e nós lembramos do rostinho deles quando eram crianças, de como eles cresceram. Graças a Deus, a maioria está aqui, na presença do Senhor, mas nós vemos essa transformação. Na escola dominical a gente acompanha, a gente vê, hoje mesmo eu estava falando com uma das mães, a sua filha já está saindo do berçário, né? E a gente vê isso constantemente, e isso passa rápido, as crianças passam de uma fase para outra e vão crescendo, e a nossa obrigação, o nosso dever como pais e como igreja é educá-los para que sejam uma geração melhor e busque excelência na presença do Senhor, como servos do Senhor. O que é essa geração melhor? Pessoas muito bem formadas, intelectualmente, com saúde, bem-sucedidas em tudo? Esperamos que sim. Mas a excelência aqui dessa geração na presença do Senhor é uma geração que teme ao Senhor, que se humilha diante de Deus, que tem um comportamento que agrada a Deus. Isso é agradável diante do Senhor. Isso é uma geração, é a geração que nós devemos querer, desejar para a vida da nossa igreja, onde Deus nos colocou e nos dá a responsabilidade de cuidarmos das nossas crianças, prepararmos as novas gerações para que elas tenham essa excelência na presença do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. Isso deve ser o desejo do nosso coração e nós devemos trabalhar para isso, investir nisso, para que tenha uma geração daqui a décadas que você glorifique a Deus por essa geração que estará aqui servindo a Deus. Essa é uma obrigação que está registrada em Deuteronômio. Talvez eu tivesse ouvido muitas falhas na vida daquele povo, para que agora Moisés tivesse tendo esse desgosto na sua vida, de ter essa geração ali questionando ele, cometendo as mesmas falhas, os mesmos erros da geração passada. Irmãos, nós temos que atentar para isso. Pais têm essa obrigação de trazer seus filhos para a igreja para aprender a palavra do Senhor. E, acima de tudo, ensinar em casa, ensinar no lar, para que tenhamos uma geração que agrada a Deus. Agora, diante disso, as atitudes de Moisés, como é que Moisés reage a esse comportamento dessa geração? E aí nós vamos ver algumas coisas, alguns cuidados que Moisés não teve, e nós vemos nos versículos de 10 a 13, acontecendo. Moisés e Arão, diante daquela situação, depois de orarem ao Senhor, a partir do versículo 10 diz que Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. A primeira cuidado que Moisés não teve foi para não pecar, cuidado para não pecar por causa do pecado dos outros. Esse é um cuidado que nós devemos observar, que faltou ali em Moisés, e que nós devemos cuidar para que isso não falte nas nossas vidas, esse cuidado. Cuidado para não pecar por causa do pecado dos outros. Moisés cai nessa falha. Ele pecou por causa dos outros. E nós vamos ver nos textos bíblicos mostrando isso. Em Deuteronômio, capítulo 3. Uma oração que Moisés está fazendo. A partir do versículo 23, Moisés está orando. E no versículo 25 e 26 ele diz assim, relatando aquele episódio. Ele diz que estava orando e diz: rogo-te que me deixes passar o Jordão,
para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Por vossa causa, por causa do pecado dos outros, Moisés pecou e ele sofreu as consequências. O Salmo 106, versículos 32 e 33, diz assim, também relatando esse episódio: depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Por causa deles sucedeu mal a Moisés, e aí Moisés falou irrefletidamente. Ou seja, Moisés caiu por causa do pecado do povo. Cuidado para não pecar por causa do pecado dos outros. Esse é um cuidado que faltou na atitude de Moisés. Romanos 12, 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Em Romanos 12, 19. O exemplo do próprio Moisés, que ele já tinha na sua experiência, quando ele matou um egípcio, porque estava maltratando um judeu, um hebreu. Moisés, ele tomou para si as dores e quis fazer justiça ali com as suas próprias mãos. Ele tinha experiência na sua vida. E quanta experiência nós temos, quanto cuidado nós temos que tomar. Quando nós desejamos aplicar a pena que nós achamos que o pecado alheio merece, nós pecamos contra Deus. Quando nós achamos que podemos aplicar a pena que o outro merece pelo seu pecado, nós pecamos contra Deus. Então nós devemos tomar cuidado diante do pecado do outro, para você não pecar por causa do pecado do outro. Como ele diz: deixai a mim pertence a vingança, deixai a ira, dai lugar à ira, eu retribuirei, eu é que retribuirei. Deus é o justo juiz. E quando nós agimos assim, quando nós pecamos por causa do pecado dos outros, por que nós fazemos isso? Qual que é o nosso pecado contra Deus? Nós estamos negando a soberania de Deus, a onisciência de Deus. É como se nós disséssemos que Deus ele não está vendo o pecado do outro, por isso eu tenho que tomar providência. Ou então, estou negando que Deus é o justo juiz, Ele tem o juízo perfeito. É como se nós estivéssemos negando essas coisas, a soberania de Deus e o justo juízo de Deus, e queremos tomar o lugar de Deus e aplicar a pena que achamos que o outro merece. Moisés não teve esse cuidado. Ele pecou por causa do pecado dos outros. Esse foi o primeiro que nos chama a atenção, cuidado que faltou na vida de Moisés. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para que isso não seja uma falta na sua própria vida, diante do cuidado dos outros. Nós temos que orar, pedir direção de Deus, sabedoria, para lidarmos com a falta dos outros, do irmão. Sabermos lidar. Não queremos fazer juízo, nem deixar de cuidar da falta, e nem querer fazer justiça, como no lugar de Deus. Temos que pedir sabedoria a Deus e termos cuidado para não pecar por causa do pecado dos outros. Mas tem outra coisa que acontece aqui, outro cuidado que Moisés não teve. Cuidado para não pecar em seu ponto forte. Veja que Moisés, ele peca no seu ponto forte, reconhecido pela palavra de Deus. No próprio livro de Números vai falar dessa característica de Moisés.
no capítulo 12 de Números, no versículo 12, versículo 3, diz que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, a própria palavra de Deus reconhece uma qualidade, a qualidade da mansidão em Moisés. Era muito manso e tinha que ser, realmente, para conduzir aquela multidão pelo deserto, não era fácil. Se ele não fosse manso, ele já teria explodido há muito mais tempo, né? Porque o povo difícil, né? O povo difícil. E Moisés, então, cai aqui no seu ponto forte. Então, cuidado para não pecar em seu ponto forte. Foi justamente aí que Moisés perde a paciência com o povo, né? Aí a gente pode querer justificar, mas também, né, com um povo desse. Imagina Moisés, a essa altura do campeonato, né? Depois de viver 40 anos lá no Egito, mata o egípcio, foge para o deserto, Midian, fica mais 40 anos ali pastoreando os animais do sogro dele. Depois já tinha caminhado mais 40 anos com o povo no deserto. Olha, será que isso não é o bastante para ele perder a paciência? Aí a gente pode estar querendo passar um pano para Moisés, né? E estar racionalizando o pecado, ou relativizando o pecado. Isso não justifica o que Moisés fez, né? Cuidado para não pecar no seu ponto forte. Descuidar de uma área da vida que é um ponto forte, só isso consiste numa fraqueza. Descuidar de uma área que não é uma fraqueza na sua vida, isso já é uma fraqueza, né? Ou seja, resumindo, nós não temos nada de forte, né? Onde a gente é o ponto forte, existe fraqueza. Há vulnerabilidade. Nós somos propensos a cair, a tropeçar. Então, cuidado, aquilo que você considera ponto forte, que pode ser reconhecido como algo em que você não tem muita preocupação. Se você se preocupa com outras áreas, que você é mais frágil, mais vulnerável, e você toma muito cuidado com aquelas áreas. Mas cuidado com aquilo que considera ponto forte. Isso aconteceu na vida de Moisés. O homem mais manso, reconhecido na palavra de Deus, e é justamente aí que ele caiu. Moisés cai justamente nesse ponto. Nós somos fracos até nos pontos fortes, né? Autossuficiência e autoconfiança terminam em grande queda. Quando o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios a respeito desse episódio, e ele vai dizer lá no versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado. Então, é um alerta para nós. Cuidado com aquilo que você considera ponto forte na sua vida, porque foi justamente aí que Moisés caiu. Um homem de Deus com tanta experiência, com tanta bagagem, com uma caminhada tão longa e com tanta qualidade espiritual, caiu, escorregou, por falta desse cuidado. Mas tem um terceiro cuidado que eu gostaria de falar, que é cuidado para não pecar, se esquecendo da santidade de Deus. Esse foi o principal erro de Moisés, quando Deus diz para ele: visto que não crestes em mim para me santificardes. Moisés, ali depois que ele ora e Deus fala com ele e com Arão, o que leva Moisés à queda. Versículo 10 diz que quando Deus diz para ele, quando Moisés diz: agora rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés ali, ele falou com ira com o povo,
Moisés usurpou o lugar de Deus, porque ele diz: faremos sair água, nós vamos fazer, eu vou fazer isso para vocês, quando era para ele falar com a rocha. E Moisés também age com violência, ele feriu a rocha por 2 vezes, quando Deus tinha mandado ele falar com a rocha. Então Moisés, aqui a palavra de Deus diz que ele desobedeceu, que ele não creu para santificar a Deus diante do povo. Moisés se esqueceu, talvez por causa de, naquele momento, ele se esqueceu de quando Deus chamou ele lá no passado, na sarça ardente, e disse: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E sempre ensinou a santidade. A santidade de Deus sempre foi um tema ali no Pentateuco, nessa caminhada do povo com Deus. Deus deu toda a orientação para que o povo cuidasse, tivesse cuidado com a santidade do Senhor, para que honrasse a santidade do Senhor. E Moisés ali, então, não tem esse cuidado e se esquece, naquele momento, de santificar, de honrar a santidade do Senhor. Talvez os episódios que ele teve com aquele bordão, que lá no princípio já aquele bordão, Deus manda ele lançar na terra e ele se transforma numa cobra, e os magos lá do Egito transformam outros em cobra, mas aquela serpente, aquela cobra do bordão de Moisés engole as outras cobras. Depois, com aquele bordão, ele levanta a mão e abre-se o mar. Talvez essas coisas que Moisés já tinha de experiência, de maravilhas de Deus na vida dele, de caminhar com Deus, de Deus falar face a face com ele, sua intimidade com o Senhor que ele já tinha. Uma vez que ele já havia batido na rocha lá atrás, lá em Refidim, mas lá Deus mandou ele ferir a rocha. Agora era para ele falar com a rocha. Então, talvez toda essa intimidade, toda essa experiência de Moisés, ele estivesse sentindo com mais autonomia para agir. Não prestou muita atenção no que Deus falou? Eu tenho tanta intimidade com Deus que eu já bati na rocha uma vez, ele me mandou falar, mas se eu já bati uma vez, qual é o problema eu bater de novo, né? Além de se irar contra o povo, e bateu com violência na rocha, né? Então, essa intimidade de Deus, talvez tudo isso tenha feito Moisés pensar dessa forma, ou relaxar um pouco, ou achar que tinha tanta intimidade com Deus, que eu vou bater na rocha. Ele nem prestou muita atenção no que Deus, no detalhe de que Deus falou para ele: fala com a rocha. Mas eu já bati uma vez lá no passado, né? Esse pequeno detalhe. E tudo isso talvez, nesse contexto da vida de Moisés, pode ter levado ele a negligenciar essa obrigação de honrar a santidade de Deus, de temer, quanto isso custou para ele. Esquecer desse princípio mais elementar da vida cristã, a santidade do Senhor, do temor de Deus. O temor de Deus, que é o princípio de toda sabedoria. Esse princípio elementar não pode, por mais que esse servo tenha experiência e intimidade com Deus, ele nunca pode deixar esse princípio. O princípio não pode ser deixado de lado, de temer. Se Deus mandou falar, é para falar, não é para bater. Isso é obediência diante do Senhor. E Moisés cometeu esse erro de desobedecer quando ele bate ao invés de falar. E fala irrefletidamente, como diz o Salmo. Não é? Por causa da rebeldia do povo, Moisés perde a paciência e ele fala irrefletidamente. Ao invés de honrar a santidade de Deus diante do povo, ele usurpa o lugar de Deus. Eu vou fazer sair água dessa rocha para vocês, como se fosse ele que iria fazer. Esqueceu que era Deus que estava mandando ele falar com a rocha. Então, esse cuidado, nós podemos até querer justificar essa atitude de Moisés e querer racionalizar, relativizar o pecado.
mas essa falta com o princípio do temor pela santidade de Deus, ela não tem justificativa. Esse é um princípio que nós não podemos abrir mão. Esse é mais um, e é o principal dos cuidados que Moisés se esqueceu, que ele não teve, por isso ele tropeçou. Descuidos que levaram Moisés a tropeçar. Cuidados que nós, com esse ensino desse episódio do livro de Números, na vida do povo de Deus, precisamos estar atentos. Atentos. O povo de Deus deve ser povo humilde, obediente, santificado em Cristo para boas obras. O povo, que tipo de povo que nós devemos ser quando nós nos ajuntamos como povo? Um povo que reivindica, povo que contende, ou um povo que se prostra diante de Deus, que reconhece que não tem mérito nenhum, e clama a Deus e teme a Deus? Que povo que nós somos quando nós nos juntamos? Um povo agradável aos olhos de Deus? Que geração nós estamos trabalhando para preparar a próxima geração, para ser uma geração que agrada a Deus? As nossas crianças, estamos investindo como e quanto para que seja uma geração que agrade a Deus? Moisés foi um grande servo e tropeçou por não tomar alguns cuidados. Nós devemos ter cuidado. Não é essa lição na vida de Moisés. Cuidado para não pecar por causa dos pecados dos outros. Cuidado para não pecar, falhar nos pontos que nós consideramos pontos fortes na nossa vida. Cuidado para não esquecermos, não pecar, nos esquecendo de que Deus é santo e que nós devemos temer e obedecer ao Senhor. Tito 2,14 diz, falando sobre o Senhor Jesus, Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Para isso que o Senhor Jesus se deu por nós, para purificar para Ele mesmo um povo exclusivo dele, zeloso de boas obras. Esse deve ser o povo de Deus. É esse povo que nós devemos ser quando nós nos juntamos para louvar, bendizer, temer, obedecer ao nosso Deus. Cuidado. Cuidados que levaram Moisés a tropeçar. Que esses cuidados não faltem nas nossas vidas e que nós não soframos as consequências que Moisés sofreu, porque ele rogou a Deus para deixar ele passar o Jordão, e ele foi impedido de passar o Jordão. Isso não tem nada a ver com salvação, né? Mas são as consequências dos nossos atos aqui. Que Deus nos abençoe e que nos instrua e que nós tenhamos esses cuidados nas nossas vidas. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos.